Começaria por dar a boa tarde, as boas tardes a todos. Meu nome é Frederico Águas e cabe-me a mim hoje mais uma vez moderar esta sessão do Seminário Permanente de Investigação do SIX-9. Trata-se da 18ª já, se as minhas contas não me falham, e a última deste terceiro a ciclo, que seguirá um quarto e último ciclo antes do verão, com mais 6 sessões, com início, se eu não estou enganado também, já para a semana do dia 4 de junho, sexta-feira, não estou enganado, é mesmo assim. Na sessão de hoje, tenho o gratíssimo prazer de poder contar com 3 investigadoras do Grupo de Investigação 6 do SIX-9, o Grupo de Investigação, Educação, Conhecimento e Cultura, a Liliana Pascoeira, a Marina Peliz e a Teresa Pimentel, a quem desde já agradeço por estarem aqui. A Liliana Pascoeira é doutorada em Sociologia pela Nova FCSH, professora auxiliar convidada na EGAS Muniz Cooperativa de Ensino Superior e bolseira de pós-doc no projeto ESCSEL, Redes de Escola de Excelência, que está com o SIX-9 já há muitos anos. A Marina Peliz é mestre em Sociologia Económica e das Organizações pela Nova FCSH e está envolvida no projeto europeu Involve e no projeto ESCSEL também, qualquer dos casos no SIX-9, e a Teresa Pimentel é atualmente mestranda em Sociologia na Nova SSH, também bolseira de mestrado no mesmo projeto, no projeto ESCSEL, que as traz aqui hoje, se é que se pode dizer, julgo que sim, não é? Julgo que é isso que as traz aqui hoje também, esse projeto que, como saberão, enfim, monitoriza e acompanha os projetos educativos de vários agrupamentos escolares espalhados pelo país, com alguma concentração ali no centro do país, julgo eu, mas um pouco por todo o país, em todo o caso, não é? De forma mais específica e particularmente oportuna, parece-me, e se me é permitido, enfim, sugeri-lo, a apresentação de hoje procurará traçar um quadro preliminar das diferentes formas de como escolas com recursos diversos e envolvidas neste projeto ESCSEL aplicaram um ensino à distância digitalizado durante o primeiro período de confinamento, no primeiro semestre do ano passado, o que é isto, não é? E para o efeito, enfim, tal como tiveram a gentileza de partilhar comigo, as intervenientes de hoje começarão então por avançar com uma breve contextualização das medidas nacionais e internacionais de implementação da digitalização da educação nesse período e antecipando um primeiro balanço, ao que imagino, não sei, logo nos mostrarão, que será necessariamente provisório esse balanço, evidentemente, deram à sua apresentação o seguinte título, que passo a anunciar: a transição digital em curso, oportunidades e constrangimentos no ensino não presencial. É isto, não é, Liliana? Enfim, sem mais demoras, passava-lhes então a palavra, voltando a agradecer muito vivamente a disponibilidade e o entusiasmo com que acolheram então a possibilidade de participar nesta sessão. Obrigado, Liliana, mais uma vez, obrigado à Marinha e obrigado à Teresa também, e passava-vos então a palavra. Obrigada, Frederico. Obrigada pelo convite que nos fizeram. Realmente, como estávamos há pouco a dizer, é um desafio, não é? Podemos parar e olhar com outros olhos para estes dados e para os dados que vamos recolhendo e para o trabalho que vamos fazendo junto destas escolas. E começa a Marina. Marina, queres que eu partilhe? Partilhas tu a apresentação? Eu partilho aqui, vamos ver se isto corre bem. Nem sempre corre bem, eu partilho aqui, obrigada, Liliana. Vamos ver onde é que eu estou, não partilho nada porque eu abro o fecheiro e não... aqui, vamos lá ver. É aqui. Estão a ver? Perfeitamente. Já estão a ver, então deixa-me lá passar para a primeira sala. Portanto, é aqui, começamos com uma apresentação daquilo que é o enquadramento que vamos fazer, falar um pouco sobre o enquadramento do projeto Excel, Rede de Escolas de Excelência, que foi criado em 2008. A composição da rede atualmente constitui-se por 9 concelhos com 36 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Os estratégias de intervenção são modelos de avaliação interna e externa das escolas, desenvolvimento estratégico, inovação educacional e produção científica. E o que é que nos levou a este estudo? Efetivamente, esta rápida decisão no sentido de solicitar às escolas que passassem a ensino à distância no quadro da pandemia. Contudo, importa-nos também saber um pouco, eu penso que todos conhecemos todos estes programas, mas eu só vou passar por eles um bocadinho, que é, na realidade,
a questão do digital não é de agora, não surge porque veio a pandemia, não surge porque de repente fomos confrontados com a necessidade de teletrabalho e de ensino à distância, etc. E ela já vem antes, a questão do digital e da digitalização das economias e da web e etc. E de todos aqueles sistemas e programação da economia, mas nos sistemas educativos propriamente ditos surge quase que uma demanda que decorre do Pilar Europeu dos Direitos Sociais em 2017, no qual o Conselho Europeu apelou a que os sistemas de ensino e informação fossem adequados à era digital. Por trás disto, isto foi em 2017, mas antes disto e por trás disto, já em 2015, a comunidade, isto bem a nível europeu, tem dado orientações aos sistemas educativos nacionais no sentido de eles adequarem as aprendizagens ao digital. A nova agenda para as competências também vem criar exigências que vão no sentido de que as pessoas pensem no digital e pensem nas tecnologias de informação, num contexto do que é a questão da web, digamos, da internet e dos avanços da internet. E, portanto, e com isto surge aquilo que se chama, no âmbito europeu dos direitos sociais, surge aquilo que se chama o plano de ação para o digital nas economias e, sobretudo, na educação. Estou aqui a rotar, porque o meu rato está um bocado desorganizado e anda para trás e para a frente, peço desculpa. O que é que acontece aqui? Que estudos internacionais e estas frases que vos apresento aqui são da OCDE, vem descrever a necessidade de aceleração do reforço das competências digitais no contexto do que foi a pandemia. O plano de ação para o digital nas economias europeias aparece já com muito enfoque na necessidade de digitalização das economias, digitalização da sociedade, num contexto de promover, também com uma exigência de promover a equidade, ou seja, homens e mulheres todos têm que ter acesso ao digital de maneira a se sentir cidadãos plenos, portanto isto é um dos modos, e o sistema educativo vê-se obrigado a reorganizar-se, com essas organizações internacionais já a fazerem a enviarem um conjunto de linhas de orientação metodológicas no sentido do apoio a esta transição no digital e da medição deste digital na educação. O ensino à distância acabou por passar a ser o centro das práticas de ensino. O que é que acontece aqui? Este plano de ação do digital surgiu em 2017, plano de ação para a educação digital 2021-2027 surge em 2018, Portugal só define o seu plano em 2020, eventualmente, as medidas em 2020, eventualmente pressionado bastante por aquilo que também foi a pandemia. Mas houve uma definição de prioridades estratégicas, que nomeadamente é o desenvolvimento do ecossistema de educação digital altamente eficaz, são as orientações deste plano europeu, que veio também reforçar a cooperação e intercâmbio digital na educação e reforçar as competências digitais para que se consiga esta transformação digital. Este plano vem recuperar também alguns domínios prioritários já definidos para os sistemas de educação 2020, que é a melhor utilização das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, porque vários estudos chegaram à conclusão de que, fizeram observações no sentido de que se sabe que os nossos jovens, quer no sistema de ensino, quer na vida normal, utilizam muitas tecnologias, mas utilizam-no de uma forma muito mais social do que profissional, neste sentido, não é? E, portanto, há que utilizar melhor estas tecnologias no processo de aprendizagem, é uma das demandas, digamos, do plano de ação para o digital. Entretanto, vamos a Portugal, que lança o seu plano de transição digital em 2020, cujos pilares de atuação são, lá está, seguem as linhas europeias, que é recuperar, capacitar a inclusão digital das pessoas, transformar o tecido empresarial e apostar na digitalização do Estado. Isto são as linhas gerais que nós apanhamos para não vos tomar muito tempo sobre estas matérias, com certeza todos conhecem.
Este plano nacional prevê para a educação, prevê fundamentalmente dois eixos, que é o desenvolvimento de um programa para a transformação digital das escolas e o desenvolvimento de competências digitais dos docentes necessárias ao ensino e aprendizagem. O que é que se passa aqui neste... Ok, peço desculpa. O que é que acontece neste plano, neste programa para a transformação digital das escolas? O que é a linha de orientação nacional? O que é o programa nacional? É dotar as escolas nos próximos anos de 400 mil computadores, 100 mil numa fase inicial e 300 mil numa segunda fase, para que o ensino e a aprendizagem siga a nova agenda europeia para as competências e cumpra com os princípios daquilo que foi definido em 2015 da Aliança para as Aprendizagens. O segundo programa é a capacitação dos docentes, que é o desenvolvimento de competências digitais, e este programa está em curso, está anunciado na Direção-Geral da Educação e está em curso todo este processo de formação dos docentes, situações que foram aceleradas por causa da pandemia, portanto foram aceleradas estas demandas, digamos, no nosso país por causa da pandemia. Neste processo da pandemia, então nós lançámos às escolas este estudo sobre como é que vocês se enquadraram aqui, como é que isto aconteceu, como é que foi, quais é que foram as vossas dificuldades e constrangimentos. E é neste sentido que eu passo já a palavra à Liliana, que vai apresentar os resultados deste estudo que nós fizemos a estes 36 agrupamentos de escolas. Liliana. Obrigada, Marina. Podes só tirar a partilha, que eu partilho daqui, por favor, para ter o rato. Ok. Obrigada. Vamos ver. Bom, penso que já estão a ver o slide. Bom, então, e continuando o que a Marina estava a dizer, isto foi uma demanda, primeiramente, da nossa parte, que propomos a estas escolas dos nossos 9 concelhos, e depois também, que era também uma preocupação das escolas no momento de que, se realmente este processo fosse para continuar, e como se veio a verificar que foi para continuar, o que é que tinha falhado, o que é que tinha corrido mal e o que é que poderia ser melhorado. Pronto, e, portanto, nós aplicámos o inquérito aos nossos docentes para realmente percebermos, e também porque era nosso intuito realmente percebermos o que é que tinha acontecido neste processo de transição e percebemos realmente que as escolas estavam ou não preparadas, uma vez que toda esta legislação que foi sendo construída sobre a digitalização das escolas, a importância da digitalização para o processo de ensino-aprendizagem, a preparação dos nossos alunos para o digital, não é novo, não é de agora, como a Marina nos disse, mas efetivamente as escolas estavam preparadas para aplicar um modelo, não será totalmente um modelo de ensino à distância, mas pelo menos preparar ou minimizar os efeitos do ensino não presencial nas escolas. E é isso que nós trazemos aqui hoje para vos falar de alguns dados que recolhemos, é uma parte mínima dos dados que recolhemos, porque tal e qual como a Marina disse, nós fomos muito além das dificuldades e dos constrangimentos e das oportunidades, tentámos ver também ao nível do processo de ensino-aprendizagem e das técnicas e da pedagogia que foi aplicada neste processo de transição, quais foram as dificuldades, como é que foi esta adaptação, o que é que os professores tiveram que mudar ao nível da avaliação, de práticas letivas, tudo isso foi contemplado, mas achámos realmente aqui que para o nosso tempo aqui da apresentação seria mais interessante focarmos efetivamente neste aspecto mais geral de como é que as escolas se adaptaram a este ensino não presencial. E o objetivo efetivamente é nós percebermos, face às características dos concelhos, e como o Frederico disse, nós temos a rede Excel existe há mais de 12 anos, portanto já temos algum conhecimento trabalhado e construído sobre o tipo de concelhos, os seus recursos, quer recursos económicos, quer recursos também de escolas, e também os resultados, não é? Obviamente. Fazendo aqui um parênteses de que o princípio deste projeto, o projeto Excel, não é um projeto de rankings, é um projeto de melhoria, ou seja, para nós, e o lema do projeto é efetivamente que as boas escolas são as escolas que melhoram, independentemente de terem notas
próximas do limite máximo. O objetivo é que realmente nós consigamos perceber qual é o potencial do concelho e das nossas escolas e fazer elas melhorar. E, portanto, é nesta dinâmica também que este projeto sobre o processo de transição também veio implementar e veio seguir. Este inquérito que nós trazemos aqui, que nós aplicámos 2 inquéritos, um inquérito aos docentes e um inquérito organizacional. Este inquérito que trazemos aqui, estes resultados, é exatamente sobre os docentes, foi aplicado online durante o primeiro confinamento e tivemos um total de 1.857 respostas validadas e face ao tempo em que isto aconteceu e à indisponibilidade, obviamente, dos professores, porque estavam assoberbados de trabalho, tivemos uma taxa de resposta de cerca de 40%. E trazemos aqui, então, alguns resultados para também refletirmos e para recebermos algum feedback da vossa parte também para podermos melhorar. Estes dados vão dar origem, esperamos, a um artigo, realmente para nós conseguirmos refletir sobre estes dados e eles não ficarem meramente no domínio da descrição. E organizamos então aqui a nossa apresentação em torno de 2 grandes blocos de informação. Primeiramente sobre que características que é que estes concelhos e estes agrupamentos de escolas, mas aqui aplicamos o princípio do concelho, destes 9 concelhos, que características têm estes concelhos que lidaram de uma forma, não digo melhor, porque todos eles tiveram dificuldades, mas tiveram menos constrangimentos, digamos assim, neste processo inicial de transição. E para tal utilizamos nesta apresentação um indicador construído pelos investigadores da rede, ao qual damos o nome de indicador socioeconómico. O que é isto sucintamente? É efetivamente, foi construído um indicador que serve de referência para percebermos o potencial desse concelho e a forma como os resultados escolares desse concelho estão aquém ou estão para lá da sua potencialidade face às suas características, quer sociodemográficas, quer de estratificação económica, quer de escolarização. E, portanto, é um indicador de referência para percebermos se realmente o concelho está, as escolas desse concelho está realmente a fazer uso do seu potencial e está nessa trajetória de melhoria do potencial que tem. Pronto. O objetivo é realmente esse. É que a escola faça a diferença e possa melhorar as suas características iniciais. Por outro lado, olhamos ou trazemos aqui um olhar sobre o equipamento e a preparação dos docentes para a implementação do ensino não presencial, portanto nesta transição para o digital, e depois trazemos uma dimensão de resultados, não numa perspectiva quantitativa do resultado, mas numa perspectiva da evolução desse concelho, sempre olhando à média nacional de referência. Pronto. Daí, e fazendo novamente um pequeno parênteses para perceberem o que é este indicador que utilizamos, ele chama-se uma média dos índices. Para o caso, nós utilizamos só nesta apresentação o 9º ano, porque para além da extensão, iríamos ficar com muito tempo ocupado, mas partimos deste princípio de seguir o 9º ano, porque são os alunos que continuam no sistema de ensino. Os de 12º, pelo menos a maioria, estará fora do sistema de ensino neste momento, do obrigatório, claro. Portanto, o que é que nós fazemos com este indicador? Normalizamos a média nacional da classificação externa ao valor 100 e comparamos cada um dos concelhos e cada uma das escolas ou agrupamentos face à média nacional desse ano. Para evitarmos a flutuação de resultados de cada ano, então nós temos um período de 6 anos de ponderação e, portanto, o valor de referência para o concelho é sempre nesta perspectiva, em relação à média nacional. E depois usamos um outro indicador que se chama-se Percursos Diretos de Sucesso, é um indicador do Ministério da Educação, também para o 9º ano, nesta apresentação, que nos dá então a proporção de alunos que no concelho conseguiram terminar o 3º ciclo sem episódios de retenção, ou seja, se percorreram o 3º ciclo no tempo normal, nos 3 anos, e portanto não tiveram episódios de retenção. E são então estes indicadores que serviram de referência para nós construirmos esta apresentação de hoje e que vos trazemos aqui. Este primeiro slide é então cingido neste indicador socioeconómico, com referência a 2 valores, ou seja, temos a primeira barra aqui no eixo do X para os concelhos que têm resultados acima daquilo que seria esperado, portanto têm mais do que 5 pontos, digamos assim, deste valor de referência, acima do que seria o seu potencial
de inicial, do Conselho, e depois temos a segunda barra, que é referente sempre aos conselhos que têm um potencial próximo ou ligeiramente acima do que seria esperado para as suas características. E o que é que nós vemos em termos de transição ou da avaliação que os nossos docentes nos deram sobre a transição do modelo de ensino presencial para o não presencial, em que aspectos é que acharam que esta transição melhorou, a azul, manteve-se, a verde, ou piorou, na barra cinzenta. E o que é que nós vemos em termos de aspecto geral é que nestes 5 indicadores que trazemos aqui para vos apresentar é que no geral ou manteve-se ou piorou. A barra azul é em praticamente todos os indicadores inferior a qualquer uma da verde ou das de cinza. Portanto, o que é que nós retiramos é que realmente o processo em termos de modelo de ensino não trouxe grande vantagem, pelo menos para os nossos docentes destes 9 conselhos. Tendo em conta o tipo de conselho que nós estamos a tratar, o que é que nós percebemos é que em praticamente todos os indicadores, os conselhos com um potencial mais elevado sentiram realmente mais dificuldades ou que sentiram que o ensino não presencial piorou face ao ensino presencial. Isto temos presente em praticamente todos os indicadores, excetuando o da interação com as crianças agora não presencial, que vemos a segunda barra, a barra dos conselhos que estão mais próximos do que seria esperado para as suas características, é superior dos que têm um potencial mais elevado. Portanto, quer seja o acompanhamento dos alunos durante as aulas, quer seja o acompanhamento fora das aulas, a transmissão dos conteúdos e a capacidade de cumprir com as tarefas da docência, a organização de aulas, reuniões, etc., todos esses critérios foram considerados pelos conselhos com maior potencial, piorou face ao ensino presencial. E agora, cingindo-nos ao indicador de percursos diretos de sucesso, portanto, as escolas que têm um valor próximo, vou tentar tirar aqui esta barra, um valor próximo ou superior ao valor de média nacional, que para o caso do período de 17 a 19 situa-se nos 46,9%, portanto, em média, não chega à metade dos alunos que cumprem o terceiro ciclo sem episódios de retenção no país. O que nós vemos para os nossos conselhos, e colocamos isto numa tripla divisão, temos a primeira barra para os conselhos que se situam até 5 pontos acima da média nacional, a barra do meio numa perspectiva inversa, de até 5 pontos abaixo do valor da média nacional, portanto têm mais episódios de retenção, e a terceira barra que são os conselhos mais problemáticos, não é? Têm mais episódios de retenção no terceiro ciclo e portanto ficam cerca de 5 pontos abaixo do valor de referência nacional, que é então estes 46,2%. Face aos indicadores que nós recolhemos novamente sobre a comparação entre os dois modelos de ensino, o que nós vemos de novo é que foram os conselhos com maior sucesso, não é? Que têm menos episódios de retenção no terceiro ciclo, que novamente nos dizem que que o ensino não presencial trouxe muito mais dificuldades do que o ensino presencial. E novamente vemos isso em todos os indicadores de referência, excetuando o indicador, que eu já perdi aqui, o indicador do acompanhamento fora das aulas, não, porque temos agora perdi-me aqui na análise, da capacidade de cumprir, da transmissão de conteúdos, temos ali uma ligeira diferença que encontramos no acompanhamento fora das aulas, efetivamente para as pessoas, para os conselhos que estão próximos da média nacional. O que nós concluímos daqui destes gráficos é que realmente a diferença entre a avaliação da transição do modelo não foi muito significativa entre estas características de escolas. A dificuldade existiu e a transição para um modelo não presencial não trouxe melhorias significativas. O último indicador que referimos aqui é face aos resultados da classificação externa, novamente do 9º ano,
e referenciámos este valor para os concelhos que estão abaixo do valor nacional, e volto a salientar, neste período de 6 anos, e os concelhos que estão acima do valor nacional e abaixo do valor nacional. O que concluímos novamente é que realmente estas escolas continuam a referir que o processo de transição para o ensino não presencial teve mais desvantagens do que vantagens em todos nestes 5 indicadores que apresentamos, excetuando novamente a questão do acompanhamento fora das aulas, em que as escolas que estão acima do valor nacional referem que temos ali uma proporção de 29% e de 53% que consideram que se manteve. Portanto, não houve um impacto tão grande no acompanhamento das crianças fora do horário normal de aulas. De alguma forma, este modelo trouxe alguma vantagem, digamos assim, face ao ensino presencial. E agora passo à Teresa. Teresa, queres que eu deixe de partilhar? Sim, se calhar é melhor para não ter que estar a pedir-te para passares. É sempre menos simpático, digo eu. Então, espera aí, deixa-me tirar aqui isto. Não, estou-me aqui a perder aqui. Não. Como é que eu saio daqui? Não estou aqui a conseguir. Não quero partilhar. Talvez a Cláudia nos consiga ajudar. Eu confesso que para tirar a apresentação também não sei. Parar de compartilhar é o que... Não estou a conseguir. Devo ter que tirar primeiro aqui o... Pronto. Deixa-me aqui fechar isto. Mas não estou a conseguir encontrar esse parar. Não está cá em cima. Lá em cima. Está em cima do slide. Lá em cima. Lá em cima tem uma coisa. A verde aqui na barra de... Interromper. Estava à procura... Pois é, estavas à procura do parar e não te lembraste do interromper. Do interromper. Não é grave. Não é grave. Já agora aproveito só para cumprirmos o tempo, mais ou menos 5, 6, 7 minutos para acabar, está bem? Está bem, está bem. Deixem-me só aqui, que agora isto passou-vos aqui para cima, precisamente do botão onde eu tenho que carregar. Deixem-me só aqui partilhar convosco. Já estão a ver a apresentação? Sim, sim. Pronto. Sim. Então vamos lá aqui continuar. Em relação às principais dificuldades sentidas pelos docentes neste período, aquilo que verificámos foi que os concelhos, e aqui em relação novamente ao indicador socioeconómico, os concelhos cuja média de resultados daquele período de 6 anos que a Liliana referiu, 2014 a 2019, os concelhos cuja média de resultados se encontram mais de 5 pontos acima daquilo que era o seu valor expectável em termos de resultados, identificaram mais, os docentes desses concelhos identificaram mais a gestão do tempo diário, a tecnologia utilizada, o funcionamento dessa tecnologia e o acesso a equipamentos informáticos como as principais dificuldades que sentiram. Por outro lado, quando falamos da gestão da vida familiar e da gestão da vida pessoal, estes foram mais referidos pelos docentes cujos concelhos têm resultados entre os 0 e os 5 pontos acima face àquilo que era expectável. Portanto, os concelhos em que os resultados escolares são superiores em maior medida em relação àquilo que era expectável, tiveram mais dificuldades com as tecnologias, com o funcionamento da tecnologia e com o acesso a equipamentos informáticos. Depois, quando olhamos novamente para estas mesmas dificuldades, mas agora face aos percursos diretos de sucesso, e temos aqui também a média nacional novamente para nos relembrar, os 46,2%, e temos aqui uma divisão tripartida, como a Liliana já referiu, mas eu volto a reforçar porque acaba são indicadores que acabam por tornar-se um bocadinho às vezes confusos. Esta divisão tripartida volta a dizer-nos aqui o seguinte: os concelhos cuja percentagem de percursos diretos de sucesso se encontram entre 0 a 5 pontos acima do valor da média nacional,
os concelhos entre 0 a 5 pontos abaixo e os concelhos com mais de 5 pontos abaixo. Quando olhamos para este gráfico com as principais dificuldades sentidas, o que é que se destaca? Desde logo, destaca-se que, face à gestão do tempo diário, não houve grande diferença em termos de percentagens, ou seja, todos os concelhos sentiram, os docentes destes concelhos sentiram a gestão do tempo diário ter sido afetada, e não há aqui grandes diferenças face a este indicador dos percursos diretos de sucesso. Mas, quando olhamos para a gestão da vida familiar, a gestão da vida pessoal, o funcionamento da tecnologia e o acesso a equipamentos informáticos, os concelhos que se encontram perto da média nacional de percursos diretos de sucesso, mas ainda assim abaixo, até 5 pontos abaixo, identificaram menos estas questões do que os outros. Claro que todos estamos a olhar para aqui, para esta barra gigante, por assim dizer, verde na tecnologia utilizada. Pois é, os concelhos com estas características, portanto 0 a 5 pontos abaixo dos percursos diretos de sucesso de média nacional, identificaram muito a questão da tecnologia utilizada como principal dificuldade. Depois temos aqui a questão dos resultados escolares, o índice de classificações externas do 9º ano, que nos apresenta aqui a questão de acima da média dos índices nacionais e abaixo da média dos índices nacionais. E aquilo que verificamos é que, independentemente da posição do concelho, estar acima da sua média de resultados, estar acima dos índices nacionais ou estar abaixo dos índices nacionais, não há aqui uma variação muito significativa naquilo que os docentes identificam como tendo sido as suas principais dificuldades durante o período de transição para o ensino à distância. Então, na questão dos equipamentos e na preparação dos docentes para este período de transição forçada e abrupta, porque assim o foi do primeiro confinamento, temos aqui 3 questões que foram colocadas. O facto dos docentes terem tido ou não reuniões de preparação para este período e para o modelo que iriam seguir, o terem tido formação sobre as tecnologias que iriam utilizar e o facto de terem ou não terem sentido necessidade e terem feito um investimento em equipamentos para fazerem face a esse período. E aquilo que verificamos face àquilo que era expectável, segundo as características socioeconómicas do concelho, é que os concelhos cuja média de resultados está acima daquilo que era expectável face às suas características socioeconómicas, respondem muito mais que sim, que tiveram reuniões de preparação, que tiveram formação e, deixa-me só confirmar, porque vocês estão aqui em cima do meu último gráfico. Mas naquilo que diz respeito à aquisição de equipamento, temos aqui percentagens que não são muito dispares, ou seja, a aquisição de equipamento é uma resposta transversal a todos os concelhos que nos responderam, ou seja, não há diferenças significativas em termos de percentagem em relação àquilo que os concelhos tiveram que investir ou não em termos de equipamentos. Deixa-me só ver que eu tenho aqui uma coisa a piscar e eu tenho quase certeza, exatamente, é o Frederico. Obrigada, Frederico. Entretanto, em relação aos equipamentos e preparação dos docentes para o ensino à distância face aos percursos diretos de sucesso, temos aqui algumas questões e aqui vou-me focar mais na questão da formação e dos equipamentos. Os concelhos cuja percentagem de percursos diretos de sucesso se encontra entre 0 a 5 pontos abaixo daquilo que era expectável face à média nacional deste indicador, indicam, novamente, tenho que minimizar aqui, indicam não ter tido formação, não ter investido tanto em equipamento. Na questão das reuniões de preparação, apesar de tudo, os concelhos que estão a 0 a 5 pontos acima identificam, referem um pouco mais que tiveram reuniões de preparação, embora não seja uma diferença de percentagem muito grande. Agora, a minha apresentação parou. Já.
novamente o mesmo indicador, mas face ao índice de resultados, o que é que podemos aqui referir? Referir que os concelhos que estão abaixo do valor nacional nos resultados das classificações externas do 9º ano, referiram mais não ter tido reuniões de preparação, não ter tido formação, mas lá está novamente na aquisição de equipamentos, temos aqui respostas similares entre os concelhos abaixo do valor nacional e acima do valor nacional. E passo para Liliana, para concluir. Obrigada, Teresa. Não precisas de tirar... Pronto. Deixa estar. Eu volto a pôr. Eu volto a pôr. É só para não perdermos tanto tempo, porque estes são rápidos. Bom, faça isto e, embora estes sejam ainda resultados muito iniciais e precisem de alguma reflexão também da nossa parte e de alguma sustentação, nós trazemos isto um pouco a título de exemplo também do trabalho que estamos a preparar e que vamos continuar a preparar, não só para o 9º ano, mas também para o 12º, e com os restos dos indicadores que estamos a preparar, mas realmente mais também numa perspectiva de pensarmos que isto vai ser um trabalho que vai ter continuidade no futuro, porque agora nós já percebemos, já fizemos esta monitorização do que é que se passou neste primeiro confinamento, então que resultados ou que desafios e que consequências é que isto vai trazer para o sistema de ensino daqui para a frente, não só em termos da digitalização, se estas práticas vão continuar no sistema de ensino, vão ser alteradas, como é que vão ser alteradas e depois que efeitos é que isso vai ter no percurso dos alunos. Podes passar, Teresa, faz favor. Teresa, podes passar, faz favor. Bom, mas o que é que nós retiramos então aqui de curiosidades e que nos ficam como pistas de reflexão é que realmente, em termos de comparação entre modelos, as características de escola parecem não ter sido um efeito sobre esse processo, portanto a dificuldade existiu em ambos os tipos de escolas, em todo o tipo de escolas, depois que as dificuldades que foram reportadas tendencialmente estão mais associadas a escolas com algumas dificuldades no seu desempenho, quer em termos de percursos diretos de sucesso, quer em termos da média dos índices, mas é principalmente no tipo de tecnologia, no tipo de apoio que tiveram para a preparação deste modelo que a diferença está. Portanto, mais uma vez é a escola que faz diferença, é a direção que faz a diferença, é a forma como as escolas se organizam e que antecipam estas dificuldades que fazem a diferença daqui para a frente. Portanto, o nosso objetivo será continuar a monitorizar as nossas escolas, percebermos os seus pontos de alguma dificuldade e tentar suportar ou encontrarmos estratégias para que essas dificuldades possam ser ultrapassadas. E podes mudar, Teresa, se faz favor. E, portanto, a aposta da equipa e a aposta deste projeto de nós, que está a ser montado por nós as três, principalmente, é realmente percebermos como é que efeitos é que isto vai ter no processo futuro, não só, como há pouco disse, na digitalização do ensino daqui para a frente, não é? Ver se estas práticas, se algumas das boas práticas não ficam perdidas e voltarmos ao presencial sem recurso ao digital ou com pouco recurso, que práticas pedagógicas é que realmente vão ser alteradas e que práticas podem fazer a diferença, que resultados ou que competências estes alunos podem vir a adquirir daqui para a frente, concretizando aquilo que a Marina disse no início, de uma sociedade muito mais digital e preparada para os nossos novos desafios que se avizinham. E ficamos por aqui, Frederico, afinal a nossa projeção de 20 minutos foi otimista, mas em todo o caso, enfim, ainda temos aqui algum tempo para... temos aqui um bom tempo para o debate, mesmo admitindo a necessidade de terminar a sessão pontualmente à 13h, temos 17 minutos. Queria agradecer, enfim, sem ocupar muito tempo, também no cumprimento deste protocolo, uma vez mais a todas as intervenientes pela excelente apresentação. Julgo que haverá várias perguntas, enfim, ainda não tenho aqui ninguém inscrito, à medida que foram falando, a mim próprio ocorreu
ocorreram diversas dúvidas, umas mais, a Teresa já está ali a assinar, enfim, é de facto um tema que está muito quente, por um lado, que se presta a muitas curiosidades, por outro, eu passarei imediatamente a seguir a palavra à Teresa, talvez possamos, enfim, recolher aqui 2, 3, 4 perguntas, ou começando, eu acrescentarei a minha entretanto, mas como a Teresa foi tão enfática e simpática, começaria então por passar a palavra à Teresa e eu logo acrescento a minha pergunta a seguir. Teresa, por favor. Obrigada, Filipe. Obrigada, Liliana, Manuela e Teresa. A apresentação Marina, desculpa. A apresentação estava excelente. A Liliana já sabe o que é que eu vou perguntar. Já sabe. Portanto, esta costela de geógrafo, eu gosto muito destes dados todos, porque os conceitos para cima, para baixo, a nível da média, uns com os outros, mas falta uma visualização daquilo. Eu gostava de perceber se há comportamentos ao nível das diferentes estruturas urbanas, se é mais a nível litoral, se é no interior, no norte, sul, centro. Sim, olha, nós não quisemos identificar os conceitos porque alguns deles só têm um agrupamento de escolas. Mas vou fazer a lista, se me esquecer de alguma coisa, avisem. Amadora, Batalha, Constância, Castelo Branco, Ferreira do Alentejo, Mação, Oeiras, Sardual, Vila de Rei e fica por aí, 9. Então, para o sul tens pouca coisa. Não temos. O mais a sul, que não é a sul, é Ferreira do Alentejo. Tivemos em tempos Loulé e não, depois a Câmara acabou por sair do projeto. A questão é que, pronto, agora geógrafa, por favor. A questão aqui, a seleção dos conselhos para participarem, além de ser do interesse do próprio conselho, não é? Apostar neste tipo de estratégia, é também, e da nossa parte, percebermos tipos de escolas e que realidade em que está inserida. Portanto, a questão de território é claro que é importante, mas talvez não seja o fundamental para selecionar as escolas para a rede. Eu posso só aqui acrescentar permitam-me só acrescentar aqui uma questão que eu acho que é importante relativamente a esta questão geográfica não tão precisa como a Teresa falou. Mas eu acho que o que nós conseguimos encontrar e que acho que é importante é que mesmo nos territórios mais urbanos, como por exemplo temos Oeiras e mais populosos como a Amadora, nós temos escolas onde encontramos respostas dos docentes, escolas bastante diferenciadas, não só no nível na relação com o sucesso, não é? E os resultados, mas sim com a própria envolvente, não é? E a localização da própria escola naquele espaço urbano. Por exemplo, quer na utilização da tecnologia, quer na necessidade que os docentes tiveram de enviar os trabalhos aos alunos em formato papel, isto aconteceu em todo o território, não é? Não é só, por exemplo, em Ferreira do Alentejo, porque havia mais por causa das condições socioeconómicas, mas aconteceu também em Oeiras, aconteceu também, não com tanta incidência, mas aconteceu também na Amadora, também com bastante incidência. Eu acho que isto é importantíssimo e uma das questões que nós também queremos analisar, desculpa estender um bocado, é no contexto daquilo que são estes programas todos, de caminharmos todos a correr quase que pressionados para o digital, como é que as escolas agora se vão estruturar na medida em que o digital apela ao ensino não presencial e na prática as escolas, o core business delas, digamos, é o ensino presencial, quer dizer, é aí que elas se sentem confortáveis, que os alunos estão bem, que as pessoas estão bem. Isto é uma parte da investigação que nós também vamos explorar, é como é que isto agora, a partir destes dados, como é que isto agora vai ser conseguido. Estendi-me, desculpem. Não tem problema nenhuma, não tem problema nenhum. Sei que já há mais inscritos, mas se calhar aproveitava também muito rapidamente, enfim, deixar anotadas aqui 2 ou 3 questões que me foram ocorrendo, enfim, desde logo em conversas que fui tendo com a Liliana, mas também agora aqui no decurso da própria apresentação. Uma das intervenientes, já não sei exatamente quem, se foi a Liliana, falou do próprio início do projeto, ou seja, de como é que esta iniciativa específica, este estudo específico a pretexto
do incremento da digitalização que a pandemia veio trazer, foi uma espécie, se eu percebi bem, de acrescento ao próprio projeto Excel, que não estava previsto, se eu percebi bem também a iniciativa da própria equipa. Enfim, queria só, muito rapidamente, atendendo a que temos pouco tempo, perceber um pouco como é que se proporcionou junto das escolas esse gesto, não é? Se foi de facto, enfim, iniciativa da equipa, se houve de facto também, imagino que sim, abertura para o acolher. E depois tinha uma pergunta mais, enfim, mais de natureza metodológica, se é que se pode dizer, relativamente aos indicadores escolhidos, que são quais são, um de mais natureza socioeconómica, os outros de desempenho dos alunos, declinados de duas formas diferentes, percursos diretos e o outro também de que falaram, e pronto, e intuitivamente chegando lá também, e isto já a pensar, por exemplo, no eventual artigo, ou enfim, na construção de uma publicação a partir destes dados, se fosse possível também gostava só de perceber um pouco melhor porque estes indicadores, desde logo, ou seja, relativamente ao indicador de desempenho socioeconómico, ele é imediatamente evidente, ou de desempenho eventualmente também, mas há também a questão se eles não se sobrepõem de certa maneira, ou seja, se calhar não é? Ou seja, os indicadores de desempenho socioeconómico, se calhar, não sei, não falaram sobre isso, mas se calhar não coincidem exatamente, mas presumir-se-ia que sim, ou de alguma maneira, pelo menos, com os de desempenho. Depois também só não percebi muito rapidamente porque é que, em relação à parte dos dados que apresentaram, a distribuição era feita em função dos que estavam mais de 5 pontos acima e entre 0 e 5 pontos acima, mas depois não havia em relação aos que estavam abaixo desse indicador socioeconómico. Julgo que foi mais ou menos assim que apresentaram os dados. Não foi para mim imediatamente claro a razão dessa opção, mas não sei se transli alguma parte da vossa apresentação. Havia aqui outras perguntas, fiquei curioso em relação que outros dados, para além destes recolhidos por inquérito junto dos professores, disseram que têm, desde já, ou seja, de facto este período de exceção pode ser acompanhado de variedíssimas maneiras que não necessariamente por inquéritos à percepção dos professores, junto dos conselhos diretivos, junto dos próximos alunos, não é? E depois, finalmente, uma derradeira questão também, mas isto se houver tempo e sem prejuízo de outras perguntas que surjam aqui, enfim, pergunto-me também se com o aparato metodológico que têm instalado no terreno já há tanto tempo, independentemente desta questão das percepções da parte dos professores, se vai ser possível, em algum momento, de forma bastante específica, avaliar o que estes 2 períodos de confinamento se traduziram ao nível de desempenhos dos alunos. Imagino que sim, e imagino que seja um desafio particularmente tentador no futuro, mas enfim, são muitas coisas, não sei se foram ficando anotadas, não queria deixar de passar desde já a palavra à Ana também, que, enfim, normalmente também tem perguntas particularmente interessantes, portanto vamos deixar este bolo e depois vocês, com o tempo que sobrar, logo distribuirão as vossas respostas pelos vossos interesses. Ana, por favor. Olá, a Ana é chata de serviço, mas pronto, mas ultrapassando, que isto ficou gravado, eu não devia dizer estas coisas. Enfim, algumas das perguntas que eu tenho, na verdade, sobrepõem-se, não têm a mesma formulação, mas tocam em pontos nos quais o Frederico também tocou. A minha primeira grande, tanto a última questão que ele fez como a inicial que ele fez em relação aos indicadores. A minha grande curiosidade, eu percebo a forma como vocês construíram, ou como os indicadores foram construídos e a vantagem de construir indicadores em função do sucesso expectável de uma determinada escola face à escolarização, face aos indicadores socioeconómicos, e percebo a relevância imensa disso para as escolas e para as populações que vocês estão a analisar. Em todo o caso, a imagem com que eu fico no final é sem perceber de que forma é que as escolas que estão em territórios mais vantajosos, seja em termos socioeconómicos, seja em termos de escolarização, se comportam em cada um dos indicadores que vocês analisaram. Ou seja, a forma como vocês apresentam, apesar de ser extraordinariamente útil, e eu honestamente consigo compreender a utilidade para as escolas e para as populações e para incentivar esta melhoria, que é o que vocês querem, acaba por, de alguma forma, mascarar, e desculpem a utilização desta expressão que se calhar não é a mais correta, a relação entre o desempenho, ou o desempenho expectável, e a estrutura socioeconómica e territorial, como muito bem a Teresa referiu,
destas mesmas escolas. Eu gostava de saber se vocês têm outros dados, porque eu tenho a certeza que vocês analisaram isto sem a construção destes indicadores, portanto vocês sabem dizer mais coisas sobre isto. Portanto, essa era a primeira questão, que na verdade sobrepõe-se à questão que o Frederico colocou, mas noutros termos. Eu também tinha a questão em relação ao desempenho, que impacto é que isto teve no desempenho, porque foi a questão final do Frederico. E tinha ainda uma outra questão relativa a este primeiro confinamento. Eu se calhar estou um bocado confusa, mas eu julgo que a maioria das escolas, ou todas as escolas desta rede, são escolas públicas, certo? E no primeiro confinamento, uma grande parte do trabalho à distância foi feito também através da telescola, e não tanto através de, ou seja, de forma é que estas coisas se articularam, a telescola, ou seja, não é, havia sempre um plano de retaguarda com a telescola, portanto não era só as aulas online, havia ainda este acréscimo da telescola. Isso foi estudado, não foi estudado? Pronto. Última questão que eu tenho. Uma das vossas conclusões, e que me parece relativamente clara pelos dados que vocês mostraram e através da forma como eles foram analisados, isso também tem importância, a transição para estes modelos online ou televisionados, não sei ao certo, não trouxe melhorias segundo as organizações. No entanto, estamos a falar de um período muito específico, estamos a falar de um período pandémico, onde as famílias estão em casas, muitas a trabalhar em casas. Portanto, a minha questão é, parece-vos mesmo que esta conclusão que vocês têm neste período, com características muito específicas, é extensível a outros períodos com características completamente distintas deste? Ou seja, isto não coloca de todo em causa esta transição ou as vantagens que são, ou as oportunidades que a transição para o digital podem trazer, não é? Porque isto é um período muito específico. Eu gostava, se calhar, de ouvir falar um bocadinho sobre isto. E muito obrigada. Muito obrigado, Ana, também. Enfim, estamos a 4 minutos do tempo que tínhamos estimado, são muitas perguntas. Se houver mais alguma questão breve, agora é a altura de a pôr. O que eu ia propor às convidadas do seminário de hoje era que estendêssemos por mais 3 ou 4 minutos, enfim, para além da 1 hora, e no meio de tantas, que eu não contei a todas, talvez 8 no total, perguntas, que conforme, ou seja, o sentido do seminário também não é propriamente que fique tudo respondido desde já, mas é também com estas perguntas poder apoiar o próprio trabalho de investigação e procurar mostrar aquilo que à partida possa ser menos imediatamente evidente para quem está a escutar, portanto também fica cumprido essa função por aí, Ju. Mas em todo o caso, enfim, passava-vos a palavra e deixava ao vosso critério então a resposta. Bom, então se calhar eu vou começar aqui, depois a Teresa e a Marina peguem no... vou tentar aqui aligeirar e pegar aqui em alguns e depois vocês terminam o resto que me passou. Porque estes indicadores, tentámos recolher ou tentámos mostrar os indicadores que sejam indicadores mais gerais e para nós seriam os mais interessantes por terem uma visão mais geral do que é que foi este período de transição. Tal como a Ana disse, sim, isto é de um período muito específico e foi realmente o objetivo percebermos um ponto zero, a transição, antes de qualquer outro processo adaptativo que as escolas se desenvolvessem, não é? É perante uma dificuldade, como é que as escolas se organizaram, tendo em conta o tipo de escolas que são, se organizaram para fazer face a este problema imediato que ninguém estava à espera, não é? Portanto, os indicadores que temos são muitos mesmo, e de várias dimensões, pronto. Temos não só esta vertente mais ligada ao digital, à tecnologia, que plataformas, se o estudo em casa foi realmente o foco, se não foi um acompanhamento para outro tipo de atividades que foram feitas, se houve necessidade de envio em papel, como a Marina há pouco disse, alguns conselhos tiveram, a principal dificuldade foi realmente o não ter acesso à internet, por exemplo, o Conselho de Vila de Rei e de Mação disseram-nos isso muitas vezes, tiveram muitas falhas de internet, aliás, como nós vimos isso em reportagens televisivas e de jornais, não foi tanto a proximidade que eles conseguiam ter com os alunos, até porque são poucos alunos, e a Câmara ter disponibilizado material tecnológico, o problema é que não havia rede, portanto não havia forma de contornar esses aspectos. E nós temos isso muito presente, não é? E temos isso recolhido e das principais dificuldades. Como é que este estudo surgiu? Este estudo surgiu, como todos os estudos adicionais que surgem na rede Excel, por concordância entre todos.
Nós temos em cada um dos conselhos um coordenador, conselheiro, um professor que é destacado pelo Ministério para acompanhar o nosso projeto, e nos conselhos tem mais do que um agrupamento de escola, temos um mediador por agrupamento. Nas nossas reuniões de coordenação, onde temos a equipa de investigação e temos cada um dos representantes do conselho, cada professor coordenador, são geridas as tarefas e o apoio, quer da rede, quer das escolas, que vai ser feito nos próximos meses. Portanto, este estudo foi uma proposta, sinceramente já não me recordo, acho que primeiro foi nossa, até porque uma parte da equipa tinha participado num estudo do ensino superior, com estes modelos, com a Filipa e a Teresa e a Inês que estão aqui também, e então nós sentimos que realmente era importante percebermos o que é que aconteceu nas nossas escolas da rede. E os indicadores que construímos foram sempre acordados também entre os nossos coordenadores, né? Foi feito um pré-teste também para percebermos se para além destes indicadores eram necessários alguns específicos para as escolas em particular. Ainda dos indicadores, porque estes 5 pontos? E porque é que não tem, em alguns indicadores, por exemplo no indicador socioeconómico, para o caso não temos pontos abaixo para o 9º ano? É porque realmente para estes conselhos, no 9º ano, para o que seria expectável para o 9º ano, não temos abaixo. Não temos conselhos que tenham desempenhos aquém daquilo que era expectável para o 9º ano. No 12º ano, isso existe. Temos conselhos que estão abaixo das suas potencialidades. Para o 9º ano, não. Felizmente não. O mais baixo que temos situa-se nesse intervalo de 5 pontos. Se calhar passava agora a vocês as duas para falarem, enquanto organizo aqui no resto. E certamente com muita coisa que se calhar vou avançar já eu 2 minutinhos e depois dou-te outros 2 minutinhos. Perfeito. Então é assim, vou muito rapidamente abordar. Para já vos mandei um link no bate-papo sobre a questão do mapeamento do insucesso face aos contextos locais e sociais. Nós trabalhamos com o projeto EPIS neste sentido, e há uma publicação que é o Atlas da Educação, que tem já muita informação sobre isto e explica também um pouco melhor a questão do indicador socioeconómico, que variáveis é que entraram, o poder de explicação, tudo isso. Acaba por ser aqui um documento mais de referência, se quiserem desenvolver, espreitar, que seja, já ajuda um bocadinho. Depois, a questão da telescola. É uma questão muito interessante, Ana. O que é que acontece? Sim, existiu, mas qual é que era o problema principal dos docentes com a telescola que nos foi transmitido e depois repercutiu-se na proporção de docentes que disse que efetivamente utilizou ou mandou os alunos verem a telescola na televisão? É que os docentes iam em pontos diferentes do programa. E a telescola estava naquele ponto, naquele momento. E isto causou aqui uma dificuldade, depois de haver aqui também uma avaliação da parte dos docentes e uma continuidade, havia aqui uma quebra de continuidade entre aquilo que os alunos estavam em ensino presencial e aquilo que depois tinham na telescola. E por isso a telescola foi muito pouco indicada, uma percentagem muito baixa de docentes a indicar que durante o ensino à distância promoveu ou informou os alunos ou falou aos alunos que eles deviam assistir à telescola ou fez aquela menção, não é, durante a aula à telescola. Ou seja, quando questionados sobre o que é que utilizaram durante o período de ensino à distância, muito poucos docentes referiram a telescola, ok? E por isso acaba por ser aqui uma informação pertinente, porque nós temos essa ideia, ok, mas estava a ser transmitida na televisão. O facto é que os docentes optaram por outras vias para poderem ter uma maior continuidade, provavelmente, isto já são inferências nossas, atenção, e inferências daquilo que nos transmitiram em reuniões de coordenação, para terem uma maior continuidade do programa e para terem critérios de avaliação, que foi uma das coisas que sofreu bastantes alterações. E é uma das questões que nós tínhamos no nosso questionário, critérios de avaliação, alteraram critérios de avaliação, alteraram a forma como lecionam, que tipo de aulas é que deram? Deram aulas iguais àquilo que davam em ensino presencial, diferentes e como? Ou seja, se eram aulas adaptadas a cada aluno, se eram aulas mais de discussão de temas, por exemplo. Temos um conjunto de outras questões que não estão aqui espelhadas, não é? Porque não conseguíamos trazer tudo. Marina, se quiseres adiantar agora tu alguma coisa sobre alguma das outras questões. Liga o microfone. Claro.
Só a questão que a Ana referiu relativamente à especificidade do período em que o estudo foi feito. Naturalmente que as respostas são de acordo com o que foi a intensidade de todas estas questões que foram colocadas e a premência com que de repente se teve que saltar para o não presencial. Há um denominador comum nestas respostas todas, quer com os diretores, que nós também fizemos um questionário aos diretores, gestores, coordenadores de departamento, de áreas de estudo, etc., áreas disciplinares. É um denominador comum que é a pressão que foi sentida por todos os docentes levou a que houvesse efetivamente uma alteração significativa dos critérios de avaliação, certo? E a outra pressão foi os docentes, e portanto houve de facto em todos os espaços analisados, ou seja, em termos dos conselhos que o Excel aborda, e realmente as pessoas sentiram uma dificuldade enorme em conseguir um grande envolvimento dos alunos fruto de todas as condicionantes que nós conhecemos, não é? Que são comuns e que experienciamos neste período. A questão para nós agora, como nós dizíamos, era avançar nesta fase do projeto, pegando nos dados que ainda temos e que não estão trabalhados, para aquilo que é de facto o que é que esta experiência contribuiu para que tenha havido de alguma maneira, sobretudo por parte dos docentes, uma certa aquisição de competências digitais que não estavam ainda internalizadas nos docentes para a fase seguinte do que é a digitalização dos sistemas educativos, não é? Penso que é o desafio que nós vamos ter à frente de estudar toda esta matéria com todos os constrangimentos que nós conhecemos, não é? E que levantamos, e com todas as situações de pressão com que as escolas seguramente também se vão debater, porque isto não é só entregar computadores, nós temos, por exemplo de um espaço num dos conselhos em que a distribuição que foi feita dos computadores aos alunos teve a rejeição dos pais destes alunos, que não quiseram assumir a responsabilidade de receber estes equipamentos, porque consideram não só que o processo burocrático é muito grande, os pais têm que se responsabilizar por um equipamento que na prática não é deles, se estragam não têm dinheiro para arranjar. Portanto, nós temos no terreno todo este conjunto de situações que têm que ser analisadas, ou que nós acreditamos que podem vir a ser analisadas num futuro, com esta pressão, digamos, do tal plano digital para a educação, o plano europeu e o plano nacional. É só isso que eu queria acrescentar-vos. E grata. Obrigado, Marina. Muito obrigada. Muito obrigado, Liliana, muito obrigado, Teresa. Vou fechar assim, de forma mais ou menos apressada, esta sessão, porque as três oradoras têm que continuar a apresentar dados do projeto Tarde Fora, já a partir das 2 horas. Queria reforçar então aqui mais uma vez o agradecimento não só por esta apresentação, mas queria sublinhar isto também muito brevemente, pelo próprio facto de trazer aqui este projeto maior, o Excel. Queria agradecer à Liliana por tão rapidamente teres conseguido explicar também qual é a arquitetura do próprio projeto, com os mediadores regionais, enfim, por termos deixado aqui também essa nota. Enfim, é isso. Que estava aqui só a rever o que mais tinha para dizer, e para além destes agradecimentos não só às intervenientes, mas a todos os presentes também, queria só deixar nota que o seminário de investigação do SIX Nova recomeça já para a semana, no dia 4 de junho, com a Catarina Moreira, que nos falará de conjugalidades forçadas, constrangimento e negociação. E deixo desde já o convite para que todos possam comparecer na altura. Mais uma vez, muito obrigado, Teresa, Marina, Liliana. Estou certo que haverá muito em breve, há até planos para isso, em curso, novas oportunidades de discutirmos estes temas aqui no SIX Nova, mas fica desde já este registro. Muito obrigado então, e bom trabalho agora à tarde também, a partir das 2 no seminário.